Você já percebeu que, por mais que mude de lugar, de pessoa, de história, a emoção é sempre a mesma? É como se a vida fosse uma porta giratória. Você entra achando que está indo para outro lugar, mas quando sai do outro lado, reconhece o cheiro do ar. O mesmo peso no peito, a mesma sensação de estar presa, a mesma solidão disfarçada de companhia. E então você se pergunta, por que isso acontece comigo de novo? A verdade é que a vida não repete situações, ela repete frequências. Não é o mesmo homem, não é a mesma traição, não é o mesmo trabalho sufocante, mas o corpo vibra a mesma nota. E o universo, que não entende português, inglês ou promessas, responde ao que o seu corpo está cantando, não ao que sua boca está dizendo. Você pode trocar de cidade, de emprego, de círculo social, pode refazer a maquiagem, mudar o cabelo, começar terapia. Mas se o corpo ainda respira como se estivesse fugindo de algo, se o coração ainda bate no ritmo de quem espera ser abandonada, se os ombros ainda carregam o peso de quem nunca foi suficiente, o enredo muda, mas a música de fundo continua a mesma. E sabe o que é mais duro? É que você sente que está tentando. Você realmente está lendo, estudando, se esforçando para pensar diferente. Mas o corpo não lê livros, ele lê tensão, ele lê medo, ele lê o tremor que você esconde atrás do sorriso educado. O corpo não sabe que você superou aquilo. Ele só sabe que ainda dói quando alguém se aproxima demais. Ele só sabe que ainda trava quando algo bom está prestes a acontecer. Porque no fundo mesmo, alguma parte sua ainda acredita que o bom não fica, que o amor é perigoso, que estar aberta é estar vulnerável demais. E enquanto o corpo vibrar essa crença, não como pensamento, mas como sensação, a vida vai continuar te entregando variações do mesmo tema. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é preciso. Ele lê a frequência que você emite e responde com exatidão cirúrgica. Cada ciclo que se repete não é castigo. É um convite para você parar de tentar consertar a história e começar a escutar o que o seu corpo está gritando em silêncio. Você já encheu cadernos de afirmações positivas, já repetiu mantras, já visualizou a vida que quer com tanta clareza que quase conseguia tocar. E ainda assim, nada mudou de verdade. Não é porque você está fazendo errado, é porque você está usando apenas metade do sistema. A mente cria a intenção, isso é verdade. Ela desenha o mapa, escolhe o destino, acende a vela da esperança. Mas é o corpo que emite o sinal. É ele quem transmite a frequência que o universo capta. E se enquanto você declara, eu mereço amor, o seu peito está apertado, a sua mandíbula está travada, a sua respiração está curta, o campo não lê as palavras, ele lê a contração. O universo não tem ouvidos, ele tem sensores. E o que ele sente vindo de você não é o texto da sua afirmação, é a temperatura do seu sistema nervoso, é a velocidade do seu coração, é a tensão nos seus ombros que nunca relaxam de verdade. Você pode dizer, eu confio 1000 vezes, mas se o corpo está rígido, em posição de defesa, pronto para o próximo golpe, o que você está transmitindo é, estou em perigo. E o universo que não julga, que não interpreta, que apenas responde, te devolve perigo. Porque manifestação não é mágica, é fisiologia em sintonia com consciência. Pense assim, você está numa sala escura tentando ligar a luz. A sua mente aperta o interruptor, ela sabe o que quer. Mas se a fiação está queimada, se o circuito está desconectado, a luz não acende. Não importa quantas vezes você aperte, o problema não é a sua vontade, é a estrutura que transmite a energia. E no seu corpo, essa fiação é o sistema nervoso. Quando ele está em modo de alarme, e muitas vezes está, mesmo quando você não percebe, toda a energia que você tenta direcionar para criar algo novo fica presa alimentando a defesa. Sobra pouco ou nada para a expansão. Você não está bloqueada porque é fraca. Você está bloqueada porque o corpo ainda acredita que precisa se proteger. E enquanto ele acreditar nisso, vai usar toda a sua força vital não para manifestar, mas para sobreviver. A mente entende conceitos.
O corpo entende presença, e é a presença, não a ideia, que o universo reconhece como verdade. O seu corpo é o diário mais honesto que você já escreveu. Cada músculo contraído é uma frase que você engoliu. Cada dor recorrente é uma lembrança que você nunca conseguiu colocar para fora. Aquela tensão no pescoço é o sim que você disse quando queria dizer não. Aquela dor nas costas que vai e volta é o peso de carregar expectativas que nunca foram suas. O corpo não esquece, ele arquiva. Quando você tinha 5 anos e ouviu que criança não chora, o corpo aprendeu. Sentir é perigoso, e travou a garganta. Quando você foi rejeitada pela primeira vez e fingiu que não doeu, o corpo aprendeu. Amor machuca, e fechou o peito. Quando você foi punida por brilhar demais, por ser intensa demais, por ocupar espaço demais, o corpo aprendeu. É mais seguro se encolher. E ele guardou isso. Não em palavras, não em memórias que você consegue acessar conscientemente, mas em tensão, em padrões de respiração, no ritmo do seu coração quando alguém se aproxima. Você pode até ter esquecido o dia exato, mas o corpo lembra da sensação e continua respondendo como se aquele dia ainda estivesse acontecendo. É por isso que às vezes você trava sem entender por quê. Alguém te convida para algo bom e você sente um aperto. Alguém te olha com carinho e você sente vontade de fugir. Não é porque você não quer, é porque em algum lugar profundo o corpo associou receber com perder depois, e ele está tentando te proteger da dor que ele ainda carrega como verdade. O corpo não está sabotando você, ele está te defendendo, do jeito que aprendeu, com as ferramentas que tem. Toda rigidez é uma armadura que um dia pareceu necessária. Toda contenção é uma estratégia que naquele momento te salvou. O problema não é que o corpo errou, é que ele continua usando o manual de sobrevivência de uma guerra que já acabou. Você cresceu, a ameaça passou, mas ninguém avisou o corpo. Ninguém disse a ele, pode relaxar agora, você está segura. E então ele continua vibrando alerta. Continua emitindo a frequência da criança que um dia precisou se esconder para não ser demais, ou de menos, ou errada. E enquanto essa frequência estiver ativa, a vida vai continuar respondendo ao que você foi, não ao que você está tentando se tornar. O corpo não é obstáculo, ele é testemunha, esperando permissão para contar uma história diferente. Existe uma frequência que o corpo aprende a emitir quando a vida dói demais. É a frequência da defesa. Ela não faz barulho, não grita, mas está lá, vibrando baixo, constante, como um zumbido elétrico que nunca desliga. É a postura de quem está sempre esperando o golpe, a respiração curta de quem não pode relaxar, o olhar que escaneia o ambiente antes de sentir qualquer coisa. E sabe o que acontece quando você vive nessa frequência? O campo ao seu redor se fecha, como um campo magnético invertido. Tudo que tenta entrar é filtrado pela mesma pergunta: isso é seguro ou é armadilha? E na dúvida, o corpo escolhe a defesa. Você conhece esse momento. Alguém se aproxima com afeto genuíno e você sente o corpo endurecer. Alguém te oferece uma oportunidade boa e a primeira reação é desconfiança. Não porque você seja cínica, mas porque o corpo aprendeu que, quando você baixa a guarda, vem o golpe. Então, ele mantém os muros altos, sempre. E aí vem o paradoxo mais cruel. Você quer amor, mas quando ele chega, parece ameaça. Você quer paz, mas quando ela se aproxima, você não reconhece. Porque o corpo foi treinado para identificar perigo, não segurança. Ele sabe ler traição, abandono, rejeição. Mas presença verdadeira, isso é estrangeiro, isso desestabiliza. É como se você tivesse passado tanto tempo com fome que quando colocam comida na sua frente, o estômago rejeita. O corpo não acredita que pode receber sem pagar um preço depois. E enquanto essa vibração estiver ativa, enquanto o corpo ainda estiver em modo sobrevivência, tudo que é leve, que é suave, que é verdadeiro, vai parecer falso, vai parecer cedo demais, vai parecer perigoso. Porque no estado de defesa, você não processa o momento presente, você processa o passado.
Cada gesto novo é lido através da lente do que já foi. Cada pessoa nova carrega o rosto de quem já te machucou. Você não vê quem está na sua frente, você vê a ferida que ainda não fechou. E o universo, ele lê isso. Ele sente o não vibratório que o corpo emite mesmo quando a boca diz sim, e responde com distância. Não por crueldade, por coerência. Porque energia atrai energia igual, e defesa atrai mais razões para se defender. Você não está atraindo coisas ruins porque merece. Você está atraindo o reflexo da frequência que o corpo ainda não conseguiu desligar. Quando você vive esperando a dor, o campo se organiza ao redor dessa expectativa. E tudo que chega, até o amor, precisa provar que não é mais uma ferida disfarçada. Existe uma mentira bem intencionada que a espiritualidade moderna te vendeu. A ideia de que basta pensar positivo para mudar a realidade. E você comprou. Claro que comprou. Você queria acreditar que estava no controle. Então encheu a mente de afirmações, de decretos, de visualizações. Acordava repetindo: eu sou abundante, eu sou amada, eu sou merecedora. E acreditava, genuinamente acreditava, que isso seria suficiente. Mas o corpo não estava na reunião quando você decidiu tudo isso. Porque enquanto você declarava paz com a boca, o seu sistema nervoso autônomo, aquele que você não controla conscientemente, estava operando em modo de emergência. O cortisol alto, a frequência cardíaca irregular, a respiração presa no topo do peito, nunca descendo até o abdômen, onde mora a verdadeira calma. E sabe qual é a verdade dura? O universo não escuta sua mente. Ele lê o seu sistema nervoso. Você pode repetir 1000 vezes que está bem, pode postar sobre gratidão, sobre superação, sobre ter escolhido a paz. Mas se quando você diz isso, o maxilar está travado, se a nuca está rígida, se os punhos estão semicerrados, mesmo sem você perceber, o que está sendo transmitido não é paz, é contenção, é esforço, é a vibração de alguém que está tentando muito parecer inteira. E o universo não responde ao esforço, ele responde à coerência. Coerência é quando o que você diz e o que você sente estão na mesma frequência. Quando não há dissonância entre a afirmação e a sensação, porque o corpo não mente. Ele pode ser ignorado, pode ser silenciado, pode ser treinado para obedecer, mas ele não mente. Se ele treme, é porque ainda há medo. Se ele contrai, é porque ainda há dor. E não adianta cobrir isso com mantras bonitos. A positividade tóxica te ensinou a negar o corpo. Te disse que sentir medo é vibração baixa, que reconhecer a dor é atrair mais sofrimento. Então você aprendeu a sorrir enquanto sangra, a dizer está tudo bem enquanto se desintegra por dentro, e chamou isso de espiritualidade. Mas espiritualidade verdadeira não é fingir que está tudo bem. É ter coragem de sentir o que está acontecendo no corpo, sem julgamento, sem pressa de consertar, e deixar que ele te mostre onde a frequência ainda está travada. Porque a transformação real não começa quando você convence a mente. Ela começa quando você para de tentar convencer o corpo de algo que ele não sente como verdade. Você pode dizer que confia, mas se o corpo treme, o universo acredita no tremor. E enquanto houver essa guerra entre o que você afirma e o que você sente, a mudança será cosmética, nunca estrutural. A cura não acontece quando você entende o problema. Ela acontece quando você muda a forma como o corpo responde ao momento presente. E isso não tem nada a ver com pensar diferente. Tem a ver com respirar diferente. Porque a respiração é a única ponte entre o consciente e o inconsciente. É a única função do corpo que é, ao mesmo tempo, automática e voluntária. Você respira sem pensar, mas pode escolher como respirar. E nessa escolha, nesse milímetro de controle, mora a chave da transformação. Quando você respira curto, rápido, preso no peito, você está enviando um código para o sistema nervoso: perigo iminente. O corpo interpreta isso como estou sendo perseguida e ativa toda a cascata hormonal da sobrevivência: adrenalina, cortisol, contração muscular, hipervigilância. E nesse estado, você não cria nada novo, você apenas reage ao que já conhece. Mas quando você respira fundo,
Quando o ar desce até o abdômen, expande as costelas, alonga a expiração, você envia outro código: segurança. E o corpo, que estava esperando por essa confirmação há anos, finalmente recebe permissão para desligar o alarme. Esse é o momento da regulação. Não é dramático, não vem com trovões ou revelações místicas. É silencioso, quase imperceptível, mas é absoluto. É quando o sistema nervoso parasimpético, aquele responsável por descansar e digerir, finalmente consegue assumir o comando. É quando o corpo sai do modo luta ou fuga e entra no modo presença. E nesse estado, tudo muda. A mandíbula relaxa, os ombros descem, o olhar suaviza. E pela primeira vez em muito tempo, você não está escaneando o ambiente procurando ameaças. Você está simplesmente estando. Sem se defender de nada, sem se preparar para nada. Apenas presente. E sabe o que acontece quando o corpo finalmente se sente seguro? Ele para de gastar energia se protegendo e começa a usar essa energia para se expandir, para criar, para atrair, para manifestar de verdade. Porque manifestação não é força de vontade, é disponibilidade energética. E você só fica disponível quando não está mais em modo de guerra. Toda vez que você desacelera a respiração, você está reprogramando o inconsciente. Você está ensinando o corpo que este momento, aqui, agora, não é perigoso. Que ele pode soltar, que ele pode confiar, que estar viva não precisa ser uma batalha constante. E o universo, ele sente essa mudança instantaneamente. Porque a frequência que você emite não é mais a do medo disfarçado de controle. É a da presença, da calma verdadeira, da coerência entre ser e sentir. A realidade não responde ao que você quer, ela responde ao ritmo da sua respiração, porque é ali que o corpo diz a verdade que a mente tenta esconder. Existe um momento preciso em que tudo muda. E não é quando você entende, não é quando você perdoa, não é quando você decide. É quando o corpo finalmente emite uma frequência diferente. Essa frequência não tem nome na linguagem comum, mas você reconhece quando ela chega. É quando você acorda e percebe que o peso habitual não está lá. É quando alguém te provoca e, pela primeira vez, você não reage, não porque está se segurando, mas porque genuinamente não ressoa mais com aquilo. É quando você olha para uma situação que antes te desestabilizava e sente neutralidade. Não indiferença, neutralidade, que é algo completamente diferente. Indiferença é desligamento. É construir muros tão altos que nada te atingem. Neutralidade é presença sem defesa. É estar ali, completamente aberta, mas sem que nada precise te penetrar para você se sentir inteira. E essa neutralidade, ela só vem quando o corpo aprende segurança. Quando ele finalmente entende, não conceitualmente, mas visceralmente, que estar presente não é perigoso. Que sentir não é fatal. Que abrir o peito não significa ser destruída. Porque veja, o universo não entende palavras. Ele não processa intenções ou promessas. O que ele capta é presença. E presença é corpo em paz. Quando você está em paz, não na superfície, mas nas células, você não emite mais a frequência da falta. Você não vibra mais, preciso provar que sou suficiente. Você não transmite mais, se eu não controlar, tudo desmorona. Você simplesmente é. E nesse estado de ser, sem contração, sem esforço, sem a urgência de preencher o vazio com algo externo, a realidade começa a responder de forma completamente diferente. Não porque você está manifestando melhor, mas porque você parou de repelir o que sempre quis. É que antes, quando você pedia amor, o corpo gritava medo. Quando você pedia abundância, o corpo vibrava escassez. Quando você pedia paz, o corpo estava em guerra. E o universo, que é matemático na sua precisão, respondia ao que o corpo dizia, não ao que a boca pedia. Mas agora há coerência. O pedido e a frequência finalmente estão alinhados. Você não está mais dividida entre o que quer e o que sente ser seguro querer. E nessa integridade, nessa unificação entre intenção e sensação, o campo ao seu redor se reorganiza.
Porque energia responde a energia. E quando a sua energia para de gritar, proteja-me, ela naturalmente começa a sussurrar, receba-me. A presença não se força. Ela emerge quando o corpo finalmente sente que pode parar de lutar e começar a confiar que existir, assim como é, já é suficiente. Tem um fenômeno estranho que acontece quando você muda a frequência do corpo. As situações que antes te perseguiam simplesmente evaporam. Não é que você as venceu, não é que você lutou e conquistou. É que você deixou de vibrar na mesma frequência delas, e elas, sem ressonância, não têm mais onde se agarrar em você. Aquela pessoa que sempre te procurava nos momentos errados, que sabia exatamente onde apertar para te desestabilizar, de repente, para. Não porque você bloqueou, não porque teve uma conversa definitiva. Ela simplesmente perde o interesse, porque o gancho energético que existia entre vocês se desfez. O que ela procurava em você, aquela vibração de dúvida, de carência, de me prove que sou importante, não está mais disponível. Aquele problema no trabalho que se repetia em ciclos, sempre a mesma dinâmica com chefes diferentes, colegas diferentes, mas a mesma sensação de não sou vista, não sou valorizada, deixa de acontecer. Não porque você mudou de emprego, mas porque você parou de emitir a frequência de quem precisa provar valor. E quando você não está mais buscando validação externa, as situações que te colocavam nessa posição deixam de se manifestar. Aquela ansiedade que te acordava às 3 da manhã, aquela sensação de catástrofe iminente que te acompanhava como sombra, começa a se dissolver. Não porque você aprendeu técnicas para controlá-la, mas porque o corpo finalmente entendeu que não está mais em perigo e parou de fabricar emergências imaginárias para justificar o estado de alerta que carregava tanto tempo. É como se a vida fosse um espelho infinitamente preciso, e quando você muda a imagem que está refletindo, não na superfície, mas na estrutura, o reflexo não tem escolha senão mudar também. Mas atenção, isso não significa que tudo fica perfeito. Desafios continuam existindo. O que muda é que eles param de te tocar no mesmo lugar, param de reativar a mesma ferida. Você pode passar por uma situação difícil e, em vez de entrar em colapso, em vez de sentir isso de novo, sempre eu, você respira, observa e responde, em vez de reagir. Porque a diferença entre reação e resposta é tempo, é espaço interno, é a capacidade do corpo de não interpretar cada contratempo como confirmação de que você sempre soube que não ia dar certo. E sabe o que é mais bonito? Você nem percebe quando isso acontece. Não é que você acorda um dia e pensa, pronto, curei. É que você olha para trás e percebe que aquilo que antes te definia, aquele padrão, aquela dor, aquela repetição, já não faz parte da sua história há meses e você nem sentiu a saída. Foi tão natural quanto uma pele velha que descama. Você não venceu nada. Você simplesmente parou de vibrar igual. E o universo, que sempre responde à frequência mais verdadeira, deixou de te devolver o que você não é mais. Existe uma inversão trágica que a espiritualidade ocidental perpetuou por séculos. A ideia de que o corpo é prisão da alma. De que você precisa transcender a carne para alcançar o divino. De que o espiritual está lá em cima e o corporal está aqui embaixo. Mas essa divisão é a raiz de todo o sofrimento que você carrega. Porque a verdade é o oposto. O corpo não é prisão, ele é portal. Ele é o único meio que o invisível tem de tocar a matéria. Ele é a tradução do eterno em algo que pode ser sentido, vivido, transformado. O espírito sem corpo é potencial puro, mas sem forma. É luz que não ilumina nada, música que ninguém ouve, amor que não tem onde pousar. O corpo é o que torna tudo isso real. Ele é o instrumento através do qual o sagrado se expressa, em temperatura, em batimento cardíaco, em arrepio quando algo verdadeiro te atravessa. Cada sensação que você tem é o universo falando numa língua que não precisa de tradução. A paz que desce pelo corpo quando você finalmente solta é o divino confirmando: você está no caminho. A contração que aperta o peito quando algo está desalinhado é a sabedoria ancestral te avisando: não aqui, não assim. Você não precisa transcender o corpo.
você precisa habitá-lo completamente. Porque estar encarnada, verdadeiramente encarnada, é aceitar que você não é só consciência flutuando. Você é consciência com peso, com textura, com limites que não são punição, mas contorno. E é justamente nesse contorno, nessa especificidade de ser este corpo, com esta história, neste tempo, que o milagre acontece. O divino não está esperando você se livrar da matéria. Ele está esperando você se aprofundar nela. Porque é aqui, nesse corpo que cansa, que dói, que sente fome, que envelhece, que a eternidade escolheu fazer morada. Quando você honra o corpo, quando você escuta o que ele tem a dizer sem julgamento, sem pressa de consertá-lo, você não está sendo menos espiritual. Você está sendo radicalmente sagrada. Porque espiritualidade verdadeira não é negar o humano, é levar o humano tão a sério que ele se torna transparente ao divino. É por isso que todas as grandes tradições místicas, quando despidas do dogma, sempre voltam ao mesmo, ao sopro, ao silêncio, à presença no corpo, porque sabem que o portal para o transcendente não está fora, está no meio da sua carne. Cada vez que você respira conscientemente, você está fazendo o sagrado e o terreno se encontrarem. Cada vez que você sente o peso dos pés no chão, você está ancorando luz em matéria. Cada vez que você coloca a mão no peito e reconhece o batimento, você está testemunhando o milagre de estar viva. O corpo não é o que te separa de Deus. Ele é o que permite que Deus te sinta de volta, através da única língua que a eternidade entende: sensação. A vida te envia as mesmas situações até o corpo aprender a se sentir seguro. Não a mente, não o ego, não a parte de você que lê livros, que faz terapia, que entende os conceitos. O corpo. Essa estrutura antiga, sábia, que carrega memórias que a consciência já esqueceu. A mente entende rápido. Ela lê uma frase e pensa: sim, entendi, já sei. Mas o corpo precisa de repetição. Ele precisa viver a experiência, não a ideia da experiência. Ele precisa sentir segurança tantas vezes que isso se torne mais real do que o medo. Ele precisa respirar em paz tantas vezes que o alarme finalmente aceite se desligar. E é por isso que a mudança parece tão lenta às vezes, porque você está tentando convencer uma estrutura que não fala a língua da lógica, que não se importa com seus argumentos, que só responde a uma pergunta: isso é seguro? E até que a resposta seja sim, não como pensamento, mas como sensação, o corpo vai continuar te levando de volta aos mesmos temas, não por teimosia, mas por lealdade, porque em algum momento da sua história, aquele padrão te salvou, e ele não vai soltar até ter certeza absoluta de que existe outro caminho. Então, quando você se pegar frustrada, quando olhar para trás e pensar, de novo, lembre-se, isso não é falha, é recalibração. A vida não está te punindo, ela está te dando outra chance de ensinar o corpo que amor não é armadilha, que presença não é perigo, que estar inteira, exposta, vulnerável pode ser seguro. E no dia em que o corpo acreditar nisso, não porque você o convenceu, mas porque você provou, respiração por respiração, que é verdade, tudo muda. Não com estardalhaço, não com revelação dramática, mas com a suavidade de quem finalmente pode descansar, de quem finalmente pode parar de vigiar as sombras e começar a sentir a luz. E então, sem que você perceba exatamente quando, você olha ao redor e reconhece: isso aqui, isso é novo. Não porque a vida mudou, mas porque você, o seu corpo, a sua frequência, a sua presença não é mais a mesma. A mente entende o conceito, mas o corpo é quem decide se já é hora de viver diferente. E quando ele decide, tudo muda.